Pessoal ligado aqui no programa Viver com Saúde desta sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2020. Eu sou a jornalista Adriana Lima e ao lado do meu colega Ederson Canali, eu fico com vocês até às 14 horas trazendo novidades em saúde e bem-estar. Pessoal, entre em contato, manda seu comentário, então sua pergunta para o nosso convidado de hoje pelo nosso WhatsApp, que é o 992463990 e também pelo facebook.com/radioabc900, onde nós estamos ao vivo. Você pode também baixar o aplicativo da Rádio ABC e nos ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar. O download e as funções são gratuitas. Agora então, 13 horas e 31 minutos, 13h31, 32 graus aqui em Novo Hamburgo. Vamos ao tema do dia, que é o uso do omeprazol. Eu recebo aqui no estúdio o cirurgião geral e diretor executivo no Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers, Dr. Fábio Strauss. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, ouvintes. Obrigado mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Nós que agradecemos aqui a tua presença. Doutor Fábio, conta pra gente, quando realmente é recomendado usar um omeprazol? Excelente questionamento, começamos bem já, né? Na verdade, tirar essa dúvida aí do pessoal, dúvida, né? A gente vê muitas notícias, lê muito sobre isso, sobre os riscos, enfim. O omeprazol e os prazóis, de modo geral, o omeprazol é o mais conhecido deles, mas tem pantoprazol, lanzoprazol, esomeprazol, isso que a gente vai falar serve para todos eles, tá? Eles são uma classe de medicação que é o inibidor da bomba de próton. Ele é uma medicação que diminui a acidez do estômago, tá? Então, como qualquer medicação, ela tem suas indicações e, quando bem indicado, tem excelentes resultados. Ótimo. Então, paciente que tem uma gastrite, que tem um refluxo, enfim, que tem alguns casos assim, tem indicação do omeprazol. Qual é o problema? Que é o que a gente faz. O problema é a automedicação. O omeprazol é uma das medicações que mais o pessoal compra sem receita médica. Olha e só, aí, que logicamente, risco, né? Aumenta os seus riscos. Isso é muito importante, esse alerta que o Dr. Fábio está trazendo para a gente, pessoal, porque, afinal de contas, a automedicação, esse cuidado, porque muitas vezes a pessoa fala assim, doutor, mas está ali na farmácia, sem receita, então significa que eu posso comprar. A gente fala muito na questão do uso indiscriminado de certos tipos de remédio. É muito importante, porque afinal de contas esses medicamentos podem sobrecarregar vários dos nossos órgãos, né? Não só fígado, intestino, estômago, mas vários outros aí que podem sofrer consequências. É muito importante ter essa orientação mesmo com cuidado, até porque a gente escuta muitas coisas, né, doutor Fábio? Inclusive as pessoas dizendo que a pessoa pode ter câncer de estômago se usar muito tempo omeprazol. Isso, essa é uma das maiores fake news, vamos dizer assim, que a gente vê. No último congresso que eu fui agora em novembro do ano passado, em Fortaleza, que tinha mais de 5.000 profissionais da área médica, dentre cirurgiões, endoscopistas, gastroclínicos, enfim, teve alguns assuntos, algumas mesas redondas sobre o uso dos omeprazóis. E assim, qual é o problema? O problema é o seguinte, as pessoas tomam a medicação, sentem uma dor, sentem um desconforto e tomam o omeprazol. E acaba aliviando um pouco, e aí eles não procuram auxílio médico. Continuam tomando durante longos meses, às vezes anos, tem pacientes que vêm que estão tomando 5, 10 anos e nunca foram no médico. E aí começa a piorar a dor, começa a apertar depois desse tempo, e aí eles procuram um médico. E aí o médico vai fazer um exame para ver o que ele tem e faz um diagnóstico de câncer. E eles acabam achando que foi porque usaram muito tempo o omeprazol que causou câncer. Mas não, provavelmente, alguns anos antes, quando ele iniciou o tratamento por conta própria, se ele tivesse feito um exame de endoscopia, por exemplo, podia ter sido descoberto uma erosão, uma úlcera, um tipo de gastrite, a infecção pelo Helicobacter pylori, enfim, e ter feito um tratamento adequado e ter evitado esse desenvolvimento. Ou, em alguns casos, ter pego alguma lesão bem pequena, que muitas vezes a gente consegue tirar pela própria endoscopia, antes que vire um câncer desses agressivos, que já estão se espalhando, enfim. Então, a questão é que o pessoal se automedica e com isso acaba muitas vezes melhorando os sintomas e não procura um médico.
E aí eles acham que é a medicação que causou o câncer. Mas não é isso. A medicação fez com que ele demorasse para procurar o auxílio médico. E aí quando ele procurou já tinha o desenvolvimento da doença. Uma coisa importante as pessoas saberem, qualquer medicação, se a gente for ler a bula dela, tem os seus efeitos colaterais. A diferença de um remédio e de uma droga é a dose. Com certeza. Né? Então, assim, a diferença de um remédio e de uma droga é a dose. Aquela medicação tem aqueles miligramas do lado dele, não é porque alguém achou bonito ou achou legal e achou que combinava com aquele nome. Foram vários estudos, muitos anos, que chegaram naquela dose para aquele tratamento. Não é por acaso que um remédio é 1 miligrama, outro é 10, outro é 500, outro é 1 grama. Então não dá para se automedicar. E isso está sempre sendo atualizado, os estudos, para que a gente possa tratar das melhores formas com o menor risco. Mas todo remédio, se você for ler a bula, ele tem efeitos colaterais. Isso é muito interessante que o Dr. Fábio está nos trazendo, pessoal. Afinal de contas, as pessoas muitas vezes mascaram os sintomas, né, Dr. Fábio? É como se você quebrasse o braço e tomasse um remédio para dor ali só para conseguir chegar no hospital, né? Teu braço não vai se curar, você está só mascarando a dor ali do momento e precisa ser tratado, precisa ser observado. Deixa eu mandar um abraço para o Luiz Henrique, para Inês Prado, que está nos mandando boa tarde, para o Heraldo Missioneiro, para o Randall Mendes, também para a Cida Valaklovski. Eita, Cida, desculpa se eu errei teu sobrenome. Mais dificinho um pouquinho. O pessoal que está em casa nos acompanhando. E até porque então é comum as pessoas tomarem omeprazol, né, doutor? Sim. Principalmente aquelas pessoas da chamada polifarmácia, né? Eu tomo remédio para depressão, para pressão, para isso, para aquilo, para os rins. Mais omeprazol. É bem comum a gente ver muito isso, né? comum. É muito comum que eles dizem, eu tomo muito remédio, vou tomar mais um remédio para proteger o estômago. Mas realmente tem que saber se aquela pessoa tem a necessidade de tomar. Tem alguma coisa que precise proteger o estômago. Tem a necessidade do uso do omeprazol. Qualquer medicação tomada sem ter uma indicação, sem ter um acompanhamento médico, em vez de fazer bem, pode fazer mal. Isso, lógico, hoje o nosso foco é o omeprazol, mas serve para qualquer medicação. Muito bom. Inclusive no uso combinado de medicamentos, né, doutor? Porque por mais simples que seja, gente, até nós estávamos falando há poucos programas atrás sobre a dengue, né? Então, um medicamento como o ácido acetilsalicílico, né, o famoso AS aí. O caso de dengue é um risco altíssimo. É um risco altíssimo de dar uma hemorrágica, né? Sim, com certeza. E qualquer medicação, ela tem esse risco de atrapalhar o funcionamento da outra medicação, né? Elas podem ou fazer com que o efeito fique maior, ou que o efeito fique menor da outra medicação, ou pode fazer com que o efeito não seja o que a gente quer, mude. Então existem essas combinações que o médico é a pessoa mais adequada para te orientar e saber essas medicações que podem ser combinadas, sim. E isso também para o omeprazol faz parte e é importante, sim. Muito bom. E aí, como o doutor Fábio nos lembrou, a gente está incluindo pantoprazol, todos os óis esomeprazol, aí, né? lansoprazol, são 5 deles da família ali, que tem essa mesma ação, dessa mesma característica. São algumas evoluções da medicação. Alguns têm dosagem de 30 miligramas, outro de 10, outros de 40, mas cada um tem aquilo que a gente falou dos seus estudos para ver o seu tipo de dose. Mas é importante saber que o omeprazol e qualquer um desses prazóis, quando bem indicados, tem excelentes resultados. Excelentes resultados, melhoram muito, desde que seja feito a coisa certa, desde que seja feito o tratamento adequado. Então, lógico, vou ter que consultar por causa de uma dor epigástrica com o médico, se é mais fácil ir na farmácia e já comprar um omeprazol, farmácia popular às vezes tem, o vizinho tem, a mãe toma, vou roubar um dela. Dá mais trabalho, entre aspas, mas é o certo para a tua saúde. Saúde a gente só tem uma. A correria do dia a dia, eu tô correndo, não posso parar. Mas se a gente piorar nosso sintoma, em algum momento a gente vai ter que parar. E aí o tempo de parada pode ser maior, a gravidade é maior. Então a gente tem que dar o tempo para cuidar da nossa saúde. A gente só tem uma saúde, né, Adri?
É verdade. E aí é muito importante também lembrar o pessoal que muitas vezes essa dor abdominal pode mascarar o sintoma de um problema mais sério, né, doutor? Como até um princípio, sei lá, câncer no fígado, por exemplo, que pode dar um pequeno sinal, sim, de dor abdominal. E aí a pessoa acha, não, é só porque eu não comi alguma coisa que caiu, não caiu muito bem, ou seja, já se automedicou ali. Sim. E só tomar um omeprazol que vai mascarar esse sintoma ali no início, mas que vai voltar o problema, né? Não foi curado o problema, né? Com certeza. E depois, quando procurar o médico, vai dizer que o câncer veio do omeprazol. É isso que acontece. E não é. Já tinha a lesão, o omeprazol deu uma aliviada e ele demorou mais para procurar o auxílio. Então é mais ou menos isso que acontece e aí que vem as notícias aí que a gente vê não adequadas relacionadas às medicações. E como o omeprazol é um dos mais vendidos e muito usado, e a gente sabe que o câncer de estômago e o câncer de esôfago tem uma incidência muito alta no nosso meio, acaba dando essa questão de que o omeprazol, por ser muito vendido, muito tomado, acaba tendo essa ligação com o câncer do aparelho digestivo, né? Então, mas não é assim. O ideal é procurar o auxílio médico sempre em qualquer desconforto, qualquer dor, porque os exames mostram o que vai ter e o tratamento fica bem mais simples. Muito bom. E lembrando também que as crianças e os adolescentes, né, doutor Fábio, também podem sofrer com males na região abdominal, também precisam ser investigados, né? Cuidar um pouquinho também desse grupo, né? Porque muitas vezes a criança e o adolescente, a gente até tratava esse tema em relação à saúde mental, muitas vezes tem queixas e, coisa do menino só e tal, nem tá incomodando tanto assim, senão não tava brincando, por exemplo. Sim, coisa da idade, o pessoal diz, é da idade, tá fazendo manha para ir pra aula, enfim, coisa assim. Realmente é uma questão muito importante a gente levar em conta as queixas dos nossos filhos, das nossas crianças, especificamente da parte gástrica, né, que é o nosso foco de hoje e a minha área de atuação. A gente vê que infelizmente desde pequeno a alimentação hoje não está sendo uma coisa adequada, né? As coisas mais industrializadas, mais embutidos, menos saudáveis, mais fast food, mais X, pastel, as crianças ou adolescentes, pré-adolescentes bebendo cada vez mais cedo e consequentemente as doenças que antes apareciam só em adultos jovens, a partir dos 18, 20 anos, estão começando a aparecer em crianças por causa disso tudo. E também o meio que as crianças estão vivendo de estresse e cobranças, que antigamente a gente não tinha nessa fase, também está fazendo com que as crianças tenham mais problemas de saúde mais cedo do que a gente tinha antigamente. Então alguns acham, é frescurite, não existe isso com 14 anos, 15 anos, 13 anos. Não, existe sim. Existe sim, o índice de obesidade aumentou nas crianças, o índice de diabetes aumentou. Verdade. Então, assim, todas essas questões que aí a gente vai entrar na questão cultural e social, mas a questão de não poder mais brincar na rua, não gastar mais energia, não fazer mais os exercícios, ficar dentro de casa em tablet, celular, não gasta energia, aumenta a obesidade, ficam dentro de casa comendo salgadinho, tal, refrigerante, vendo filme, né? Que é mais seguro dentro de casa. E aí, logicamente, tudo isso a gente sabe que aumenta o risco de doenças também nas crianças e os nossos adolescentes também. Então não subestimem as queixas, as dores das nossas crianças, levem num pediatra, levem no seu médico de confiança, um gastropediátrico, enfim, para fazer a investigação. É importante, essas doenças que antes eram dos adultos jovens, gastrite, refluxo, estresse, tudo relacionado, está dando sim nas nossas crianças e pré-adolescentes. Muito bom. Como é que a gente pode identificar os primeiros sintomas de uma gastrite, doutor? Hoje em dia as pessoas falam muito, gastrite nervosa. Eu tenho gastrite de nervoso. A gente pode usar esse termo, é correto? Tá ligado mesmo ao nosso humor? Na verdade a gastrite nervosa ela é feita um diagnóstico de exclusão. Como é que é isso? É um diagnóstico, o paciente tem uma queixa de dor na boca do estômago, popularmente, uma dor epigástrica que a gente fala, faz exames, faz endoscopia, faz ecografia, a gente faz a biópsia na endoscopia, faz toda a investigação e está tudo normal. E aí você vai conversando com o paciente, vai mais a fundo, você vê que ele está numa fase de estresse ou teve alguma mudança da sua rotina
em casa, no casamento, família, estudo, trabalho, enfim, e que junto com essa mudança a dor apareceu. Mas para a gente ter esse diagnóstico de ser ligado ao estresse, a gente tem que excluir uma patologia diferente. Então a gente tem que fazer a investigação dos exames, não deu úlcera, não deu gastrite, não deu refluxo, não deu problema de vesícula, nada das biópsias normais, tudo normal. A gente investiga essa parte de estresse e vê que realmente tem ligação com o estresse. E aí, popularmente, acaba se usando, sim, gastrite nervosa. Que vê, quando eu estou estressado, me dói. Mas e quando você não está estressado? Quando você está de férias, na praia, com a família? Daí é uma maravilha. Aí eu como de tudo, não sinto nada. Mas aí vem aquela pressão do trabalho no dia 5, que tem que não sei o que e tal. E aí começa a doer, não consigo comer nada, até a água dói. Isso é uma coisa frequente no consultório, sim, e está ligado ao estresse. E aí o tratamento para isso não é omeprazol, não é medicação gástrica, é tratamento por estresse. Terapia com psicólogo, com psiquiatra, medicação, não é da parte gástrica. E sim, a pessoa tem que tratar essa ansiedade e esse estresse. E aí, muitas vezes, a gente acaba encaminhando, na minha área, a gente faz a investigação e acaba encaminhando para um colega, para um profissional, para tratar essa outra área. E aí, sim, tratando essa parte de estresse, de ansiedade, tudo isso, a dor some. Interessante isso. E lembrando, né, doutor Fábio, que como qualquer outro tipo de tratamento, o tratamento com omeprazol, ele tem um tempo determinado, né? A gente escuta muitas pessoas falando, eu tomo omeprazol por 10 anos, por 5 anos. Acho que até esqueceu já de comentar com o médico que continua tomando omeprazol, né? Sim. Então é importante falar também, né? Com certeza. Todo tratamento desse tipo, das partes gástricas, é para ser por um tempo limitado, ou seja, tem que ter um final da medicação, tá? É lógico que a gente leva em conta vários fatores. Uma coisa é um paciente com 20 anos ter uma gastrite e tá tomando omeprazol, e outra é um paciente de 90 anos que você faz todos os exames, não tem nada gástrico, mas diz que o omeprazol faz bem, você pode deixar ele tomando alguns anos, não tem problema, desde que faça o acompanhamento com o seu médico. Então a gente tem que levar em conta tanto a história do paciente, a idade e o porquê que ele está tomando. Mas de modo geral, sim, ele tem o seu tratamento para aquela gastrite, para aquela infecção do Helicobacter pylori, aquele período do refluxo ou da perda de peso, enfim, todos uns fatores, mas tendo um possível fim do tratamento. Não é para se tomar 5, 10, 15 anos, pegar para um paciente jovem e dizer, toma omeprazol e ele nunca mais faz nenhum exame, esquece e vai tomando. Não, isso realmente não dá para ser feito. Muito bom. Doutor Fábio, explica para a gente que tipo de complicações que podem levar a uma úlcera. A gente sabe que essa ferida, né, que se abre aí no estômago traz muito mais dores do que a gastrite e realmente é um problema um pouco mais sério, né? Sim, ele é bem mais sério que a gastrite. A úlcera é como se a gente tivesse uma depressão, tipo um buraquinho assim no estômago, na camada que protege o estômago por dentro. Quando a gente vê uma úlcera num exame de endoscopia, por exemplo, a gente sempre tem que fazer biópsia dela, porque a gente sabe que essas lesões com úlcera têm uma maior chance de ter células de câncer dentro, junto. Então sempre se faz biópsia para descartar isso. Digamos que não tinha dado negativo para o câncer, mas provavelmente deu positivo para o Helicobacter pylori, que é a bactéria, o H. pylori popularmente. Se trata com antibiótico, se usa um inibidor da bomba de próton de 30 a 60 dias, vai ser avaliado em média. Eu estou falando uma coisa geral, que cada caso vai ser avaliado pelo seu médico, né? Mas em torno de 30 a 60 dias. Depois é feita uma nova endoscopia para ver como é que está a cicatrização, se faz novas biópsias. Por quê? Porque se não tratado, as principais complicações dessa úlcera é sangrar, paciente que começa a vomitar sangue ou sair o sangue digerido, que é um sangue bem preto, bem escuro pelas fezes, que é o sangramento do estômago. Em casos mais severos, a úlcera pode perfurar o estômago. Isso antigamente tinha bastante. Hoje, com os omeprazóis, a gente não tem tido mais muito. Mas antigamente se operava muito a perfuração de estômago por úlcera, né? Mas a gente às vezes ainda opera esses casos. E também aumenta o risco não tratadas de evoluir para um câncer, né? Porque a gente, que nem eu falei antes, a úlcera sempre tem que biopsiar para ver se não tem células de câncer. Então uma úlcera não tratada, ela pode sangrar, pode evoluir para uma perfuração do estômago
e aumenta a chance também de virar um câncer de estômago, ou às vezes já tem até células ali, que se a gente biopsiar e ver que tem, o tratamento com cirurgia ainda está uma coisa mais localizada, fica mais fácil de tratar. Ou menos difícil, câncer nunca é fácil, mas fica menos difícil e mais fácil o tratamento, né? Então a úlcera tem essas questões que são bem importantes e que a gente sabe que o que piora e aumenta o risco disso é aquelas questões básicas que parece que todos os médicos que vêm aqui falam, né, Adri? Mas assim, ó, alimentação saudável, atividade física, evitar cigarro, evitar bebida alcoólica, evitar obesidade. A gente já sabe hoje que os estudos mostram que o paciente obeso tem maior risco de câncer do aparelho digestivo. Então é aquela questão básica que vale para tudo, não só para úlcera, vale para pressão alta, diabetes, para tudo que todos os dias você conversa com o pessoal da área da saúde, né, Adri? Acho que é a orientação geral que todo dia a gente passa aqui, né? E é necessário mesmo, gente. Prevenção ainda é o melhor remédio, né, doutor Fábio? Com certeza. Doutor Fábio, sobre a questão da endoscopia, a pessoa precisa ter alguma orientação para fazer uma endoscopia? É um exame que pode ser, por exemplo, anual? Como é que é isso? A endoscopia, hoje em dia, é um exame muito realizado, tá? Um tempo atrás, a gente está falando de 15, 20 anos atrás, não era tão realizado, porque ele era um exame mais sofrido e ele era mais difícil até para o médico ver pelos aparelhos como eram. Como tudo evoluiu, a endoscopia também. Hoje é um exame relativamente simples, mas que tem que ser indicado por um médico. Não dá para um paciente ir no hospital e dizer, quero fazer uma endoscopia. Quem te pediu? Eu quis. Não, não é assim também. Como qualquer procedimento tem seus riscos, mas os riscos dele feito em paciente horário marcado, tudo direitinho, um paciente saudável, só com umas dores, é um exame que o risco é muito baixo. A gente faz o exame, o paciente deitado de lado sobre o lado esquerdo, usa uma sedação leve na veia, o paciente dá uma dormida. A gente coloca uma câmerazinha, uma microcâmera pela boca, examina desde a boca, esôfago, estômago, início do intestino, em uma televisão. A gente fica olhando essa imagem numa televisão de alta definição, essas HDs. Então você consegue ver tudo bem direitinho, consegue analisar bem a circulação, a mucosa, tudo que a gente precisa. E tem umas pinças que a gente usa por esse aparelho que a gente faz a retirada de material quando precisa fazer biópsia, como a gente já falou. Consegue às vezes usar materiais diferentes para parar algum sangramento de uma úlcera, por exemplo, para tirar pólipos quando tem pólipos, para tirar lesões pequenas e específicas, ali a gente consegue pela endoscopia. Enquanto isso o paciente está dormindo, é uma sedação. O exame de rotina de endoscopia é um exame relativamente rápido, em média de 10 minutos. E termina o exame, o paciente vai para a recuperação, em torno de 15, 20 minutos ele está levantando, tomando água e indo para casa. A gente sempre pede para endoscopia o paciente ir com um acompanhante. Por causa do sedativo o paciente sai meio grogue, a gente brinca, né? A nossa cachaça ali é forte. Justamente para o paciente não sentir nada. Ele normalmente sai sem sentir nada, né? Sem dor, sem desconforto, mas tem que ter um acompanhante para levar ele com segurança para casa. Então é um exame muito tranquilo hoje em dia, que a gente faz com muita frequência, com equipamentos de última geração. Antigamente se fazia sem anestesia, era um equipamento que não tinha essas definições, então era mais difícil de ver as lesões. Hoje a gente consegue ver lesões bem pequenas em fases bem iniciais. Então os tratamentos a gente consegue pegar as lesões numa fase bem inicial e o tratamento fica muito mais fácil, muito mais simples. Muito bom. Tem tratamentos que já é feito durante a endoscopia, então? Com certeza. Se a gente vê um pólipo ou uma lesão bem pequena com uma suspeita de câncer, coisas assim pequenininhas no esôfago, no estômago, a gente já retira. Já retira nesse mesmo momento. Isso tanto serve para endoscopia como na colonoscopia, que é parecido a tecnologia, vamos dizer assim. Então a gente vê a lesão, a gente já tira ela. E manda sempre que tira, manda para análise, a famosa biópsia. E essa biópsia que vai nos confirmar se realmente já era um câncer, e se for um câncer, o tipo de câncer, e se no procedimento a gente conseguiu tirar tudo ou não. Mas muitas vezes sim a gente consegue retirar tudo, tendo um equipamento de qualidade, fazendo o exame num local adequado, com um profissional capacitado. A gente consegue pegar lesões bem pequenas em fases iniciais, aonde há 20, 30 anos atrás não se via nos exames. Então hoje a gente consegue fazer isso com muita tranquilidade e segurança, tanto para nós como para o paciente. Isso é excelente. Nós, pacientes, agradecemos muito, inclusive, com essa certeza. evolução. Por isso que a gente está sempre estudando, indo em congressos, indo em cursos, porque está evoluindo. Como tudo, está sempre evoluindo. E a gente hoje pode dizer, eu até estava falando com um colega ontem,
Hoje a gente tem na nossa região, não só aqui em Novo Hamburgo que a gente está, mas ali onde eu atendo em Taquara, Vale do Paranhana, Igrejinha, Sapiranga, enfim, a gente tem equipamentos e tecnologias que antigamente a gente só tinha nos grandes centros como Porto Alegre. Hoje procedimentos que se fazem nos grandes centros, os hospitais mais famosos de Porto Alegre, a gente faz igual nos nossos hospitais, e há 20 anos atrás não. Né? Então o pessoal não precisa mais se deslocar para os grandes centros, isso facilita tanto para o seu acompanhamento familiar e como não dá essa superlotação nos grandes centros também, então facilita para tudo e para todos, né? Que ótima notícia, realmente. Doutor Fábio, tem uma questão que nós levantamos na nossa reunião de pauta que eu achei muito interessante, porque eu já vi gente fazer isso. Tem gente que toma omeprazol depois da refeição como se fosse um antiácido para resolver o problema ali, e não é bem esse aí o uso dele. Não, né? Não é assim, o uso dele... é feito inúmeros estudos e estão sempre se fazendo estudos com relação a ele, está sempre evoluindo. A maior eficácia dele é tomar a medicação logo que acorda e comer alguma coisa entre 20 e 30 minutos depois. Tomar o omeprazol ou os pantoprazóis da vida e não comer nada depois também diminui a eficácia dele. O que até algum tempo atrás a gente não sabia. Os últimos estudos de alguns anos para cá estão comprovando isso. Então a maior eficácia dele é tomar de barriga vazia e comer alguma coisa entre 20 e 30 minutos depois. Aí ele vai ter vai atingir o pico de ação máximo dele. A gente vai conseguir ter o efeito que a gente quer da medicação. Não tomar, tipo, eu acordo às 5h30 da manhã e tomo meu lanche na fábrica, eu ouço isso bastante no consultório, às 8. Não, você vai comer só às 8, toma às 7h30. Ou quando acordar às 5h30, toma e come alguma coisa às 6. Mas não tomar às 5h30, 6 horas e comer alguma coisa às 7, 7h30, 8. E não também logo depois do café. Vai ter algum efeito, mas muito menor do que aquele que a medicação poderia oferecer. Isso já é comprovado cientificamente. Isso foi bem debatido nesse último evento em novembro. Interessante, muito bom. Eu quero então agradecer a participação do cirurgião geral e diretor executivo no Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers, Dr. Fábio Strauss. Obrigada, doutor, pela tua presença. Eu que agradeço, Adriana, mais uma vez a oportunidade, o convite. É um prazer sempre estar aqui com você e com teus ouvintes. Muito bom. Eu fico por aqui então, pessoal, e volto na segunda-feira às 13h30 com mais um Viver com Saúde. Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau. Que tal 75% de chances de receber uma dívida em até